Trabalho como enfermeiro num hospital grande em São Paulo, na Zona Sul. A correria é constante, mas eu já tô acostumado. No entanto, nada me preparou para o que aconteceu naquela noite. Era um plantão noturno normal, sem grandes novidades. O hospital estava cheio, como sempre. Emergência lotada, pacientes para todo lado. E eu, cansado depois de horas de trabalho, tentava manter o foco. Foi então que a enfermeira-chefe, a dona Lúcia, me pediu para ajudar numa transferência. Um paciente grave tinha acabado de chegar e precisava ser levado para a UTI. Quando cheguei na sala onde ele estava, senti um arrepio. O cara estava todo machucado, com cortes profundos no corpo. Não era acidente de trânsito, nem briga de rua, segundo o relatório que recebi. Ele foi encontrado numa casa abandonada, desmaiado. O problema é que ele não tinha nenhuma identificação, e ninguém sabia o que tinha acontecido. Levamos ele para a UTI, e o clima no hospital parecia ter mudado. Todo mundo ficava tenso quando passava perto do quarto dele. Os monitores mostravam sinais vitais fracos, mas estáveis. O problema é que, depois de algumas horas, comecei a ouvir coisas estranhas. Eu estava no corredor da UTI, e juro que ouvi vozes vindo do quarto dele. Parecia que alguém estava falando, mas a TV estava desligada, e ele não podia estar consciente. Fui até lá para checar e, quando entrei, vi algo que me gelou a espinha. O paciente estava acordado, mas seus olhos estavam completamente brancos. Ele estava sussurrando algo numa língua que eu nunca ouvi antes. O corpo dele se contorcia, e o monitor começou a disparar, mostrando os sinais vitais enlouquecendo. Corri para chamar ajuda, mas quando voltei com o médico, ele estava inconsciente de novo, como se nada tivesse acontecido. Aquela cena me deixou com a pulga atrás da orelha, e não consegui tirar isso da cabeça. Falei com um dos seguranças, o Ricardo, e pedi para ele me mostrar as gravações das câmeras de segurança da UTI. Ele concordou, meio desconfiado, mas acabou cedendo. Assistimos às gravações juntos. Nas primeiras horas, nada demais, só eu e os outros enfermeiros cuidando dos pacientes. Mas então, em um certo momento, a câmera captou algo bizarro. No vídeo, dava para ver uma sombra escura, sem forma definida, entrando no quarto do paciente desconhecido. Ela parecia flutuar, e conforme se aproximava da cama, a imagem ficava cheia de estática. Não dava para ver o que aconteceu exatamente, mas, no momento em que a sombra se aproximou, os sinais do paciente começaram a ficar loucos de novo. Ricardo desligou o vídeo na hora e disse para eu esquecer o que vi. Isso é coisa que a gente não devia mexer, cara. Deixa quieto, ele falou, claramente assustado. Aquela madrugada foi a mais longa da minha vida. Fiquei inquieto, pensando naquela sombra e nas vozes que ouvi. Lá pelas 3 da manhã, quando o hospital estava no silêncio total, decidi ir até o quarto do paciente de novo. Quando cheguei lá, encontrei algo que me deixou paralisado. O quarto estava vazio. O paciente sumiu, simplesmente desapareceu. Os lençóis estavam jogados no chão, e o monitor ainda apitava, mostrando os sinais vitais inexistentes. Saí correndo para avisar a segurança e os outros enfermeiros, mas ninguém tinha visto ele saindo. Revistamos o hospital inteiro, mas não encontramos nada. Era como se ele nunca tivesse estado lá. No dia seguinte, o desaparecimento foi abafado. Ninguém quis falar sobre o paciente, e a administração do hospital tratou o caso como uma transferência irregular. Mas eu sabia que tinha algo muito errado. Passei dias tentando entender o que aconteceu, mas nunca encontrei respostas. Toda vez que tentava falar sobre o assunto, os colegas me diziam para esquecer. As gravações da câmera sumiram, e a ficha do paciente foi deletada do sistema. Hoje, sempre que passo perto daquele quarto, sinto o mesmo arrepio. E embora eu tente esquecer, algo me diz que aquela sombra ainda está por aí, em algum canto escuro do hospital, esperando pela próxima vítima.